Olá, seja muito bem-vindo à Semana do PS Zerado, a próxima fase. Eu sou o Rômulo. Eu sou o Igor e nós vamos te ensinar durante essa semana que é possível manejar qualquer paciente grave no pronto-socorro, mesmo sem saber o diagnóstico, com segurança e com tranquilidade. Sim, mesmo para você que nunca deu um plantão, ou se hoje você se sente ansioso ou incapaz de fazer isso corretamente. Isso porque o que a faculdade ensina pode até te tranquilizar para uma prova, mas não é suficiente para te deixar seguro para um plantão. Ou seja, é preciso começar desde agora a descobrir como filtrar o que você realmente precisa desses 6 longos anos de estudo. E a desenvolver as novas habilidades que vão ser essenciais na sua próxima fase como médico para tocar um PS sozinho. Vamos entender primeiro um dos principais segredos para você ficar seguro no PS. Só o fato de você internalizar isso vai mudar todo o seu jogo quando se trata de plantão. Eu tô ligado que parece até exagero, mas essa informação sozinha, ela tem transformado a percepção de milhares de estudantes nesses nossos eventos de cara, já deixando eles muito menos ansiosos. É como entender o verdadeiro funcionamento da coisa. Então, não se deixe enganar pela simplicidade desse ensinamento que eu vou te falar. Logo depois, vamos te explicar o tripé para a sistematização do atendimento de qualquer paciente grave no PS. Então, apesar dessa semana ter foco nas habilidades para manejo do paciente grave, esses ensinamentos vão se desdobrar para todas as outras grandes áreas do PS, como vamos explicar detalhadamente um pouquinho no último dia. E mesmo podendo passar isso para você hoje de uma forma extremamente simples, nós aprendemos isso na marra, lá atrás, batendo muita cabeça. Mas para você não precisa ser assim. Nós vamos te passar tudo de mais importante que aprendemos em nossos 18 anos de plantão somados. Porque desde que nós nos formamos, nós nunca paramos de dar plantão semanalmente. E normalmente múltiplas vezes na semana. O Igor, inclusive, chegou a dar plantão diariamente por 1 ano, imediatamente logo depois de formar, antes mesmo de entrar na residência. E hoje, além disso, nós somos professores de uma faculdade de medicina e ensinamos diariamente dicas e casos de plantão no Instagram para quase 100 mil seguidores. E na real, você nem precisa acreditar em mim. Olha só o que a galera que participou da última semana do PS Zerado está dizendo e onde eles estão hoje. Pessoas que não pensavam em dar plantão, outros estavam aproveitando o internato de uma forma que nem imaginavam ser possível. Outros que estão se destacando, conseguindo com facilidade acompanhar outros médicos e professores. Alunos que quase formando se sentem muito mais tranquilos em relação às suas carreiras e possibilidades. Médicos recém-formados pegando o plantão na semana que formaram. Gente que formou mais cedo e já está dando plantão. Casos de atendimento a paciente grave com tranquilidade no primeiro plantão. Em resumo, essas pessoas estão descobrindo que dar plantão é um ótimo negócio, pelos mais variados motivos que a gente também vai falar durante essa semana. E é porque eu quero que você experimente essa mesma transformação que eles experimentaram, que eu te aconselho a não perder nenhum episódio da semana. Fique ligado no nosso perfil e nas mensagens de e-mail e WhatsApp, que vem muita coisa boa nesses dias. Todas essas aulas vão ter um material exclusivo, mas com senha. Então não perde nada desse vídeo para você conseguir o acesso completo. Então bora lá descobrir como que fica seguro no PS, mesmo com paciente grave, mais caótico possível, chegando no SAMU às 3 horas da manhã no seu plantão. Afinal de contas, por que a grande maioria dos alunos, ao se formar, admite não se sentir preparado técnica e psicologicamente para dar logo o seu primeiro plantão? Bem, apesar de o motivo ser simples, não é sempre fácil de admitir. Basicamente, o médico recém-formado tem medo. Medo de ir em uma situação de pressão onde pode ser preciso decidir algo rapidamente, em um atendimento de risco, delicado, cometer um erro e com isso acabar colocando em risco a vida do paciente e a sua própria carreira médica que mal começou. Claro que além disso, no PS, você precisa entender também como lidar com todas as patologias básicas que vão ocupar aí 80%, 90% do seu tempo ativo no plantão. Você precisa saber os procedimentos mais comuns, que você não vai passar nenhuma vez sem fazer. Suturas, remoções de unha, punções venosas, tudo isso sem contar saber lidar com tudo aquilo que está lá dentro, com a rotina, com a papelada, com os funcionários, com as pessoas. É preciso aprender tudo isso e não, a faculdade acaba não te ensinando os detalhes de cada uma dessas coisas, como a gente vai até falar. Mas são esses motivos mais comuns que travam muitos estudantes antes de dar os seus plantões. Agora, o paciente grave, a sala vermelha,
O medo de cometer um erro grave, irreversível. Esse sim é o motivo principal. Claro, faz mesmo sentido. O plantão, não como um interno no hospital, mas como um médico responsável, sem staff ou professor para ajudar, ainda é algo desconhecido para o médico recém-formado. E o desconhecido, naturalmente, traz medo, receio, ansiedade. E por mais que você tenha passado por algo similar, raramente isso te preparou para aquele momento. Só o fato de ser o primeiro plantão de um novo hospital, até mesmo para um médico experiente, torna o turno mais complicado. Imagina sendo a primeira vez dando plantão na sua vida. O risco de morte de um paciente é real. Os erros que podem acontecer são vários, principalmente se você estiver realmente tenso. Além disso, começar com o pé esquerdo em um plantão ruim pode piorar ainda mais essa sensação de incapacidade e te jogar num perigoso loop de insegurança, que pode até vir a travar outras áreas da sua carreira, porque você acaba colocando em xeque a sua própria capacidade de exercer a medicina. Sim, é bem provável que o primeiro plantão seja algo desconfortável, mas é o tipo de sentimento que pode ser muito reduzido quando você sabe exatamente o que te espera. Ou seja, você precisa se preparar e da maneira correta. Você já deve estar percebendo que o que você tem estudado por todos esses anos parece não ser o suficiente para isso, certo? Bem, depois de vários e vários plantões, eu fui percebendo um padrão. De tudo que eu estudei em 6 anos, de tudo que caía na prova, todos aqueles rodapés de livro, muito pouco disso caía no plantão. Ou melhor, para ser ainda mais claro, era um conjunto específico de pacientes que sempre estava presente nos meus plantões, independente do hospital e independente do meu turno. Parecia que era até combinado. A gente acaba achando que precisa saber de tudo da faculdade para dar um bom plantão. Bem, não é 100% sua culpa. Talvez você tenha entrado no ciclo da causa e efeito, mas isso não é a nossa culpa. A gente é treinado a achar que as coisas vão ser assim. Você estuda igual um doido para entrar na faculdade, bilhões de matérias. Ok, aí você entra na faculdade, te falaram que as matérias vão diminuir agora. Agora são provas, provas e milhões de matérias para estudar. Doença, nome de osso, epônimo, classificação, manobra, habilidade, droga, dose, diluição. A gente está acostumado a pensar que a cada matéria que fazemos, estamos acumulando mais e mais conhecimento. E que todo esse conhecimento vai ser necessário para o plantão. Afinal de contas, qualquer coisa pode acontecer no PS, né? Não é um plantão de especialidade, então o que entrar por aquela porta, seja um paciente ficha verde com uma doença totalmente estranha ou uma maca do SAMU com um paciente gravíssimo na sala vermelha, você tem a obrigação de acessar um arquivo mental de 6 anos de estudo e qualquer coisa que você aprendeu pode aparecer no PS, certo? Não é exatamente assim. Na verdade, depois de um tempo você começa a descobrir que não é bem assim. Você começa a perceber que existe um padrão. Quer ver um exemplo? Nas várias centenas de plantões que eu já dei ao longo da vida, quantas vezes você acha que eu já atendi uma síndrome de Meniere? Ou quantas vezes você acha que eu já vi uma doença de Lyme ali no PS? Nenhuma. Ou seja, com o tempo você começa a perceber que o plantão é quase como uma prova. Existe uma matéria que vai cair ali. E como as provas na faculdade, essa matéria também é bem definida, digamos, na grande maioria dos casos. Claro, ao contrário da prova, ainda pode cair algo incomum, mais raro. Existem alguns poucos casos que realmente são fora da curva. Mas quando nós entendemos isso, que logo no início do PS Zerado foi batizado de teoria da pizza, os nossos plantões, e de todos que nós ensinamos, passaram a ser muito mais tranquilos. Aumentar a segurança agora se resumia em aprender qual a fatia daquela pizza que cai no plantão. E nós vamos te ensinar exatamente em qual fatia da pizza você deve focar para dominar o manejo de qualquer paciente grave no PS. E sabe como a gente descobriu isso? De maneiras diferentes, mas muito parecidas. Cara, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu estava na residência de cirurgia geral, eu comecei a dar meus plantões por fora da residência. E esses plantões eram em São Bernardo e era um plantão de clínica. Quem me passou esse plantão na época foi um R2. Ele falou que o plantão era tranquilo, é um clássico isso, né? Ah, pega o plantão lá, cara, plantãozinho tranquilo. Eu falei, não, beleza, plantão tranquilo, vou pegar. Cara, cheguei lá, eu lembro da cena, assim, né? A emergência era na verdade, a entrada do pronto-socorro eram umas 30, 40 cadeiras, estavam bastante preenchidas,
E aí você tinha uma antessala grande, com 6 consultórios. E aí ali você tinha uma portinha onde dava a um lugar onde eu não conseguia ver, mas parecia uma emergência, uma sala de medicação. E aí quando eu vi aquele volume de pacientes, foi a primeira coisa que me assustou, né? Eu falei, caramba, quantidade de pessoas, né, velho? E aí beleza, eu fui lá, descobri qual era meu local, sentei, outro baque. Não tem sistema, é na mão, é papel. Beleza, vamos lá. Aí aquelas fichas de anamnese, fichas de prescrição. E aí comecei a chamar, Carlos, João, Paulo, Maria. Cara, depois de umas 2 horas, eu tinha atendido umas 20 pessoas. E eu estava assim, eu estava extremamente esgotado, cansado. E aí, graças a Deus, a maioria daqueles pacientes eram pacientes tranquilos, realmente. Era muito paciente com dor, muito paciente com cefaleia, paciente com coriza. E rapidamente eu fui conseguindo resolver. Ah, e detalhe, a gente basicamente só tinha raio-x e hemograma para fazer, né, naquele momento, né? E aí até que chegou um paciente com dor no peito. E aí eu lembro que na hora veio aquelas coisas de protocolo, pensando em síndrome coronariana, e esse paciente foi atendido por um outro colega, foi para a sala vermelha e ficou lá, e eu fiquei extremamente curioso para ver aquele caso. Só que quando eu cheguei lá para atender o paciente, esse colega precisou sair, porque ele precisava fazer uma remoção, e eu tive que ficar atendendo aquela síndrome coronariana. Cara, você não tem ideia da dificuldade que eu tive para prescrever um AS. Você não tem ideia da insegurança que eu tinha para olhar aquele eletro. Eu repetia, e eu não conseguia ter certeza, mesmo tendo estudado aquilo, mesmo sabendo aquelas coisas, mas como era a primeira vez, como parecia que eu não estava preparado, eu não estava pronto para aquilo foi extremamente difícil para mim. O plantão acabou, eu voltei mais vezes, e eu fui percebendo uma coisa que era muito importante. Eu percebi um padrão. Um padrão que a maioria dos pacientes que iam naquele pronto-socorro, e aí, coincidentemente, nos outros também, se repetia, né? Eram pacientes com síndromes respiratórias, eram pacientes com dor, eram pacientes com cefaleia. Quando era uma emergência, eu percebi que era umas emergências cardiológicas bem típicas, neurológicas e respiratórias. Eu comecei a perceber que existiam condutas que se adequavam à maioria dos pacientes. E eu comecei a conseguir fazer os atendimentos com muito mais tranquilidade, muito mais segurança. E é claro que isso aí foi só o começo da jornada. Depois disso, quando eu percebi esse padrão, quando eu tive certeza dessas coisas que eu estou te contando, eu comecei a pegar plantão para tudo quanto é lado. Comecei a dar plantão de remoção, comecei a dar plantão que tinha uma complexidade maior, mas ao mesmo tempo eu conseguia dormir, ou seja, era um plantão mais interessante. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu percebo que esse detalhe que a gente está falando da teoria da pizza, fez muita diferença para mim. Eu e o Rômulo, a gente formou na mesma sala. A gente formou no dia 28 de novembro de 2012 e, diferente dele, que foi fazer residência, né, de cirurgia, eu decidi trabalhar, né? Eu não queria fazer residência naquele momento, por inúmeras razões. E aí depois de uns meses, eu lembro que eu estava na casa da minha avó, isso era início de março, era um sábado, final de tarde, e uma amiga minha, Lívia, que já era médica, também recém-formada, me mandou uma mensagem me perguntando se eu queria dar plantão no dia seguinte, no domingo. Né? Era um plantão de 24 horas na cidade do interior aqui do Espírito Santo, chamada Marechal Floriano. E meio que sem pensar, eu disse que sim. Eu já tinha uns 2 meses de formado, mais ou menos, e eu nunca tinha dado plantão ainda. Fiquei viajando e tal, talvez fugindo ali, de forma inconsciente, com medo de dar plantão também. E aí eu aceitei e imediatamente eu quis engolir aquelas palavras. Eu tava aquele arrependimento imediato, aquele receio, aquele frio na barriga. E aí eu fui, foi o meu primeiro plantão. E aí eu fui cedo, tive uma insônia na noite, né, essa noite, porque eu fiquei pensando o que poderia acontecer, né, pensando, será que eu vou precisar drenar um tórax? Será que vai chegar um paciente com esse perfil? Será que vai chegar muito paciente grave? O que vai acontecer? E aí, acordei cedo, era 1 hora de viagem mais ou menos, cheguei lá e o início do plantão estava tranquilo, aparentemente nada demais estava acontecendo, estava até um pouco, né, o meu coração estava alentado e depois de umas 2 horas de plantão começou a chegar paciente sem parar. Era um domingo, parecia uma segunda-feira, o Dia Internacional do Pronto-Socorro. Não parava de chegar paciente e eu lembro que era, na época, né, não sei hoje como está, mas na época era tudo na folha, na mão, a gente escrevia e não tinha sistema de computador, era uma mesa de madeira assim.
E aí na frente ficava o posto de enfermagem e do meu lado à direita tinha um banquinho de madeira, tipo banco de igreja, sem encosto, ficava encostado na parede. E eu lembro que, como eu era inexperiente, não sabia exatamente o que fazer, eu reavaliava muitos dos meus pacientes. Eu tinha muito receio de dar alta para o paciente direto, sem pedir um exame. E aí, não só os pacientes que estavam chegando, como os pacientes que eu precisava reavaliar, iam se acumulando naquele banquinho de igreja, né? Entre aspas. E aí eu lembro que às vezes os pacientes ficavam assim na porta, né? E a porta ficava aberta, eu atendendo um paciente, o outro paciente, né, na porta aguardando ali para ser reavaliado. Isso foi me gerando uma angústia muito grande. E aí foi chegando a hora do almoço, eu olhava aquele banco já, né, todo lotado, com as pessoas em pé ali esperando, e sutura, drenagem de abscesso, corpo estranho, né, inúmeros pacientes com amidalite, né, suspeita de pneumonia, inúmeras queixas, um paciente atrás do outro. E eu lembro que eu estava fazendo uma sutura de uma criança em determinado momento ali na sala de procedimento, e chegou um paciente, ele é o acompanhante de um paciente, e entrou na sala de procedimento assim, se queixando porque estava demorando demais a consulta. E aí foi a primeira vez que eu me senti assim, extremamente mal por não estar conseguindo dar conta daquela demanda, achando que eu era muito lerdo, que eu não estava pronto para aquilo. E fui atendi um infarto. Deu 2 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda, tinha vários pacientes para atender, eu ficava com receio, com vergonha de perguntar se eu podia ou não almoçar, eu não sabia exatamente como funcionava ali. Eu fiquei pensando, poxa, pessoal, os pacientes vão ficar achando, ou as enfermeiras, o pessoal da enfermagem vai ficar achando que eu sou preguiçoso, ou quem esse médico pensa que é para chegar aqui no primeiro dia, com 23 anos de idade, e almoçar e deixar esse tanto de paciente aqui para atender. E elas falaram comigo em determinado momento, doutor, vai almoçar, porque né, você está muito tempo aí já, sem comer nada. Eu fui almoçar e no meio da tarde o plantão continuou um caos, volume de paciente, alguns pacientes graves chegando, traumas, chegou um infarto. E eu, de repente, saí depois de uma consulta do pronto-socorro, fui andando assim em direção ao quarto, o repouso médico. Tinha paciente para atender e eu fiquei reflexivo, assim, pensando, porra, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Será que era para eu ter feito isso mesmo? Porque arrependimento de ter feito medicina, que arrependimento de estar aqui, né? Logo no meu primeiro plantão, com o meu na reta, sei lá se eu tô fazendo tudo como eu deveria, se eu tô fazendo tudo de forma correta. Eu pensei em ligar para minha mãe, e aí imediatamente eu desisti, porque minha mãe não é médica, então ela não me ajudaria em nada, né? Eu respirei fundo, né? O olho marejado de lágrimas, assim, eu lembro. E aí eu voltei, e aí continuei atendendo, fui embora, e eu lembro que até o final assim, do plantão diurno estava ainda bastante volume, bastante paciente. Ele começou a acalmar, mas eu continuei atendendo. Eu lembro que nesse dia eu atendi coisa de 90 pacientes ao longo de todo o plantão. E à noite, né, curiosamente, quando eu deitava, eu ouvia aqueles passos, às vezes um funcionário andando no corredor, e eu já imaginava, né, nossa, chegou um paciente grave e eles vão me acordar agora, vão me chamar, me acordar não, porque eu não consegui dormir direito, mas vão me chamar agora. Será que é o quê? Será que é um trauma de abdômen, o paciente rompeu o baço? Será que é um pneumotórax por conta de um trauma torácico? Será que foi um tiro, uma facada? Só as piores coisas passavam pela minha cabeça. Quando eu começava a pegar no sono, o frigobar velho fazia um barulho e eu tomava um susto achando que era um paciente que estava chegando. E foi assim ao longo dessas 24 horas, 24 intermináveis horas, que na verdade tinham fim, tiveram fim. E aí eu fui embora para casa, extremamente aliviado, porque o plantão acabou. E aí eu continuei dando plantão, continuei batendo cabeça, continuei passando pelos mesmos perrengues até o momento que, né, eu lembro que aí eu fui para a Bahia e caiu uma ficha em mim, né? Eu percebi, né, que havia um padrão do perfil dos pacientes que estavam ali no pronto-socorro. Né? Foi daí que veio a teoria da pizza, né? A gente percebeu que se repetia muito o perfil, o padrão dos pacientes, eram as mesmas doenças, por assim dizer, as mesmas poucas queixas. A gente usava basicamente as mesmas medicações, nas mesmas doses, adaptava ali para o peso do paciente. Então, quando a gente percebeu esse padrão, e aí, né, eu
continuei dando os meus plantões naturalmente, só que agora com muito mais segurança, então não dava aquele frio na barriga mais para ir para o plantão. Eu já ia confiante, já ia tranquilo, já ia aproveitando, já ia entendendo muito mais o que estava acontecendo ali, e de lá para cá já são muitos anos, já 9, 10 anos, e foi mais ou menos assim que aconteceu. Fica claro para a gente agora que a ansiedade gerada no médico recém-formado vem do fato de ser algo novo. Tudo que é novo gera ansiedade. Existem riscos reais, tanto para o paciente quanto para o médico. E pelo fato da gente achar que precisa saber tudo, todos os rodapés de livro, para aí sim ser capaz de dar um plantão. Para esse loop da insegurança, para esse desânimo, para pensar em plantão e prefere deixar isso de lado e estudar para residência. Afinal de contas, é mais seguro continuar sendo estudante, certo? Mas a sua chance de começar logo a sua carreira de médico, começar a ter retornos financeiros, colocar seu estudo em prática, ganhar mão, pagar o FIES, vai tudo ficando para depois. Inclusive a possibilidade de se preparar de virar médico logo. Ter uma residência muito mais proveitosa, não só como aluno, mas como um médico estudando. E com isso você percebe o quão transformador seria saber quais os pacientes que vão aparecer em um plantão. Encarando ele como uma prova, entendendo quais são os pacientes que sempre estarão lá todas as vezes. E assim reduzir de uma maneira brutal a quantidade de conteúdo que você precisa saber para um plantão e reduzir na mesma proporção a sua ansiedade para essa próxima fase depois de formado. E como isso vale também para o paciente grave, ou para a sistematização do atendimento inicial de qualquer paciente grave, que é o nosso foco aqui, você vai ser capaz de se preparar e ficar realmente seguro para o plantão, já que o paciente grave é o grande receio de todo recém-formado. Quer mais? Você vai ver que uma vez adquirida essa habilidade, ela pode ser aplicada em todas as outras grandes áreas do plantão. Fica com a gente aqui que só vai melhorar. Então vamos lá falar sobre o tripé que a faculdade não ensina. O primeiro ponto que eu quero te contar é bem provável que você já tenha percebido. Você já deve ter tido a sensação de que alguns dos seus papos com seus amigos que já são médicos, que acabaram de formar, ou com seus pais, caso eles sejam médicos, deram algumas das dicas mais valiosas que você pode ter, certo? Algo muitas vezes simples, básico, mas que definitivamente mudou o seu jogo, que forjou a forma como você vê a medicina, como você estuda e como se planeja. Isso é bem comum, afinal de contas a faculdade te ensina, mas não te dá o bizu. E a gente sempre frisa, isso é comum e é praticamente inerente ao sistema educacional. Claro, você pode ter alguns professores que são menos acadêmicos, que gostam de ensinar e discutir as coisas da forma como elas realmente acontecem na prática. Mas no geral, a gente aprende os melhores bizus fora da estrutura de sala de aula. Levando para a teoria da pizza, fica fácil saber por que isso realmente faz sentido. A faculdade de medicina tem a obrigação de te passar a pizza toda. Ela não sabe qual é a especialidade que você vai seguir, ou se você vai ser um médico de fato ou um acadêmico. Então a medicina ensinada ali atende a qualquer uma dessas pessoas, desses perfis, desde o plantonista do interior até o pesquisador futuro pós-doutor. E esses bizus fazem muita diferença no PS. Considerando duas pessoas com a mesma capacidade técnica, da mesma sala, é bem provável que quem tenha mais dessas informações, ou seja, mais bizus, se dê muito melhor. E para ser sincero, não é raro você ver alguém com menos capacidade técnica se dar melhor, pelo simples fato dele já ter um pré-conhecimento do jogo que vai ser jogado. Já ter mais familiaridade, já saber como se portar, o que fazer. Sabendo disso, o que você precisa fazer então a partir de agora? Você precisa ter a clareza que a faculdade não vai te dar tudo o que você precisa para você dominar os plantões, nem o manejo prático de um paciente grave. Seja essa a sua ocupação principal na medicina, ou só temporária no começo, ou acessória como complemento por toda a sua prática. Você tem que entender que não é culpa da sua faculdade de medicina. É algo inerente ao sistema de educação e acontece basicamente em qualquer graduação de qualquer curso. E por fim, começar a buscar as suas fontes de conhecimento para a prática da medicina do PS. Nem todo mundo tem amigo próximo, familiar, para poder se apoiar nisso. Ouvir caso de um atendimento de um paciente grave, como aconteceu, o que foi feito, é uma forma de se preparar para o que está a vir, de se familiarizar com aquela situação. Se programar para se preparar para os seus futuros plantões. Lembrando sempre que a base você tem na faculdade. E com algumas boas informações a mais, você vai poder ter essa outra possibilidade aberta. Seja para usá-la como carreira, de forma temporária ou acessória, ou realmente dando plantão, né, durante toda uma vida. Segundo ponto,
E ao tocar na necessidade de preparo além da faculdade, existe uma coisa que vira o jogo nesse quesito. É a hora que o aluno de medicina deixa de ser só um aluno e se posiciona como um médico estudando medicina. Isso é um detalhe. Mas esse momento é quando você percebe que paciente não é questão de prova. Parece óbvio, né? Mas para achar que o seu paciente será como uma questão de prova, é essencial você chegar nessa próxima fase com segurança, se portando desde já como médico, que você vai ser. E não como estudante que você sempre foi. Nova fase, nova cabeça, novas atitudes. Quando você chega na vida real, de frente com um paciente, você começa a perceber o quanto estudar as questões é completamente diferente da prática. As questões de prova, elas são passivas. Leia, essas são as informações todas do paciente. Agora, me responda. Enquanto o atendimento de um paciente é totalmente ativo, o paciente chega, relata a queixa e agora cabe a você fazer as perguntas certas para conseguir chegar no diagnóstico correto. Totalmente diferente. Se você não pergunta, o paciente não fala. Se você faz as perguntas erradas, você tem informação errada ou inútil. Ou pior, né? Você pode ter informações que vão até confundir você e você vai acabar errando um diagnóstico. E quando a gente leva esse ponto para o paciente grave, a coisa fica ainda pior. Aquilo que era uma interação simples num consultório, com tempo de sobra, se torna uma dinâmica muito mais ágil, desordenada, sabendo que o tempo passa e corre contra o paciente. Se uma interação no consultório já pode trazer desafios, na sala vermelha é várias vezes pior. Isso sem contar a possibilidade do paciente estar desacordado ou incapaz de responder. Imagina uma insuficiência respiratória. Mudando ainda mais a dinâmica e a sua responsabilidade para identificar os sinais corretos para que você consiga agir da melhor maneira. E aí, lembra todas aquelas percepções, manobras, exames que vinham definidas e prontas na questão? Agora é você quem decide quais dessas você vai executar. E é o choque de realidade, que muitos só percebem quando estão lá no primeiro plantão. Então eu espero que você nunca mais confunda isso. Paciente não é questão de prova. E que agora, uma vez que você sabe disso, você percebe que aquelas questões de prova, elas te ensinam a parte técnica do atendimento. Mas definitivamente, elas não te ensinam a desenvolver um raciocínio para você chegar até lá. Você sente a necessidade de uma fonte de atendimento de pacientes reais, para poder realmente treinar a anamnese desde a queixa até o diagnóstico final de uma maneira ativa. Não só resolvendo uma charada, juntando várias peças que não foi nem você que coletou. Você entende que as interações com o paciente não são simples. Elas podem até te confundir mais do que ajudar e que essa mesma dinâmica com o paciente grave pode ficar ainda mais complicada. E nessa hora, se você não estiver preparado, então sabendo o que importa, tendo recebido esses bizus, tendo um atendimento sistematizado, cara, você tem um prato cheio para ficar completamente confuso. E continuando com o paciente grave, chega uma hora que você precisa executar procedimentos delicados. Um acesso venoso central, fazer uma droga vasoativa. Agora você é o responsável por prescrever e acompanhar. Você precisa salvar o seu paciente. Mas você também sabe os riscos e complicações de cada um desses movimentos. Agora quem responde por essas suas decisões é você. Não tem preceptor ou staff para validar a sua decisão ou segurar a bucha caso algo aconteça. Essa, minha querida futura máquina, é a hora que você percebe que o carimbo pesa. Agora que a responsabilidade é toda sua, fica muito mais difícil prescrever uma droga vasoativa, fica muito mais difícil tomar a decisão de entubar ou não um paciente, fazer um acesso venoso central ou não. Claro, no paciente grave isso tudo amplificado, fica muito claro essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo acontece também em menor escala no paciente comum, ficha verde, de ambulatório ou que termina a consulta e vai para casa. Mas ainda assim sempre existe aquele risco de terminar o atendimento pensando, será que eu lembrei de perguntar se ele realmente tinha alergia à dipirona? Ou será que a dose que eu passei estava mesmo correta? Quando fica claro para você que o carimbo pesa, é essencial que você trate cada uma das suas oportunidades de medicar um paciente, até mesmo em questão de prova, viu? Com toda a seriedade. Mesmo sabendo que o seu preceptor vai avaliar. Considere como se ele não estivesse ali, anote o resultado da sua prescrição, de verdade, para você até corrigir o que você errou. Se exponha cada vez mais a essas oportunidades de testes controlados, seja no internato, seja acompanhando o plantão. Você precisa começar a ir pegando o feeling, né, que vai além da técnica.
E no caso do paciente grave, você precisa saber as drogas, as doses e as diluições mais comuns da sala vermelha e as suas aplicações. Né? É a teoria da pizza de novo. Para que na hora nada disso seja uma novidade. Agora que você já aprendeu o tripé que a faculdade não te ensinou, chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Antes de qualquer caso grave, você precisa saber de antemão exatamente quais os primeiros passos que você vai tomar para todos eles. Ter isso na cabeça, sistematizado. Isso vai não só salvar vidas, mas vai te dar tempo necessário para pensar da maneira mais tranquila na conduta que será tomada, ou até em alguns casos fazer as consultas necessárias. E o melhor, vai te manter tranquilo para que a agitação ou a ansiedade não te atrapalhem, te façam dar um branco ou impeçam que você use o máximo do seu potencial naquele atendimento. Mas beleza, Romulo, eu entendi. Mas quando chegar o paciente grave na maca apagada na minha frente, eu não sei o que fazer. Máquina, calma, minha jovem máquina. Você já aprendeu bastante já hoje. Né? Você precisa internalizar isso. Aproveita para entrar no nosso Instagram, né, e solidificar esse conhecimento com as perguntas e respostas. Vai lá na caixinha, manda uma pergunta pra gente. Além disso, você fica ligado no e-mail, no WhatsApp. Logo hoje ou amanhã à noite, a gente vai fazer uma live com algum médico que já esteve aí onde você está, né, participando de alguma semana, participando de algum evento nosso, e hoje aí é uma máquina de salvar vida. O que a gente viu hoje? O que nos deixa tão ansiosos para o primeiro plantão? O desconhecimento, o novo, o paciente grave. Que saber o que cai no plantão e sistematizar isso é o segredo, é a teoria da pizza. A faculdade não dá o bizu e isso não é culpa dela. Né? Você tem que correr atrás. Paciente não é questão de prova, você precisa mudar a forma de pensar. E meus amigos, o carimbo pesa. Quando é na vera, sem preceptor ou preceptor, a parada é outra. Se você acompanhar todos os dias e materiais desse evento, você vai terminar essa semana dominando o manejo de qualquer paciente grave. E eu disse qualquer paciente grave, mesmo aquele que você não sabe o diagnóstico. Você vai ficar tranquilo quando receber uma ligação do SAMU ou chegar um paciente grave, porque você já vai saber exatamente o que fazer. Você vai ter esse atendimento sistematizado na sua cabeça. Você vai poder definir o seu futuro sem se limitar por medo ou ansiedade. Vai ter todas as opções à sua escolha. Você vai poder virar médico assim que sair da faculdade e já ter a sua independência financeira, realizar seus sonhos, ajudar sua família, comprar sua casa, comprar seu carro. Então é por isso que você não pode perder o próximo episódio. Os 3 passos para manejar qualquer paciente grave. Acredite, esse foi o episódio que mais transformou pessoas em toda a história da semana do PS Zerado. E agora chegou a sua hora de participar, meu amigo. O vídeo está acabando, mas isso é só o começo da semana e também da sua carreira. Eu quero que você participe mais de perto com alguma das pessoas que também estão participando aqui, né, junto deste evento. Então eu quero poder te ajudar a melhorar sua visão dos estudos, melhorar seu aproveitamento no internato, te ajudar a definir sua decisão de residência, quais vão ser seus próximos passos da sua carreira, da sua próxima fase depois de formado. E para conseguir bater esse papo com a gente como numa mentoria, é só fazer o seguinte: acesse o nosso destaque do Instagram, @PSZerado, e use a imagem para compartilhar nos seus stories. Adicione o seu melhor insight, que mais transformou sua visão da medicina e de plantão, marca lá @PSZerado e coloca um link para inscrição da semana do PS Zerado, esse que está aqui embaixo, e você já estará concorrendo. Nós vamos escolher o melhor insight e o agendar como vencedor 1 hora de mentoria para tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer coisa de medicina que a gente possa te ajudar. Beleza? E para você que ainda ficou em dúvida que o conteúdo da semana vai realmente transformar, eu vou deixar aqui alguns vídeos antigos dos participantes, de ex-alunos, né, que mudaram da água para o vinho em seus estudos e na sua carreira. Então segura aí, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.